Olá, meus caros irmãos, amigos, queridos, saúde e paz a todos. É com muita alegria, muita satisfação que estamos aqui para mais uma tarefa doutrinária, claro, a pedido do nosso querido irmão, companheiro de trabalho também, na Seara Espírita, Celso, nosso amigo Celso Seara, nosso amigo também Zé Alberto, trabalhadores incansáveis, guerreiros do bem, junto à comunidade espírita Nova Era, no Vale do Jiquiriçá. Um grande abraço fraterno a todos os trabalhadores também, colaboradores, frequentadores e a todos que nos assistem a partir de agora. Nosso afeto especial. O trabalho de hoje estará baseado em um Evangelho segundo o Espiritismo. O tema escolhido está no capítulo 18. Há muitos os chamados e poucos os escolhidos. E exatamente nos itens 10 a 12 daquele capítulo, onde se refere à seguinte expressão do Cristo: a quem muito foi dado, muito será pedido. Então, a nossa reflexão tem como fundamento, como base central, a instrução chamada por muitos de parábola do mordomo, ou também conhecida como parábola do servo invigilante ou do servo infiel. E nela, Jesus nos traz um ensinamento muito importante. Ele nos conta como funciona a justiça de Deus em harmonia perfeita com a sua misericórdia. Então, nessa parábola conta a história de um servo que foi responsável, que ficou incumbido de administrar os bens do seu senhor e também de alimentar os demais servos, os demais criados daquele local. E quando o Senhor voltou de viagem, na verdade, né, ele se surpreende com o seu servo, que ele havia incumbido daquelas funções, maltratando, machucando, prejudicando os seus próprios companheiros, né? Os próprios criados, os próprios servos que estavam ali também com ele, envolvidos naquela tarefa. E assim ele negligencia, ele abre mão de uma responsabilidade, de um compromisso que ele havia assumido, dos seus deveres, é claro. Então ele recebeu ali naquele instante um castigo severo, não é? Porque o seu senhor deixou bem claro para ele as ordens que ele deveria cumprir. Mas, no entanto, ele se omitiu, ele foi negligente, ele foi imprevidente e, portanto, o servo, ele conhecia a vontade, né, do seu senhor, sabia o que ele queria, quais eram os pré-requisitos, quais eram as determinações, mas, no entanto, ele desobedeceu. Então, nessa parábola, nós vamos perceber que Jesus ensina também que ainda existia um outro servo, aparentemente na mesma condição, mas que ele não conhecia, por exemplo, a vontade do seu Senhor, mas ele mesmo assim, ele era digno de castigo, mas no entanto, ele recebeu poucos açoites, em razão do outro, que já sabia qual era a vontade do Senhor. Então temos aí duas situações bem claras. Numa primeira, o servo que foi orientado, que foi incumbido de determinadas funções, tinha o dever de cumpri-las integralmente. No entanto, existia um segundo servo que não tinha
todas essas informações, que não sabia quais eram as diretrizes. Mas, no entanto, ele conhecia menos, mas conhecia uma parte também das suas obrigações, enquanto servo, enquanto criado. E mesmo assim, ele foi digno de açoite, de castigos, mas não tanto quanto aquele outro. Por quê? Aí ele conclui, porque a quem muito foi dado, muito será pedido. É diferente de será cobrado, né? Muito será pedido, solicitado, né? Requerido. Então essa parábola, ela está em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 45, a 51. E também está no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo de 39 a 41. Então, está aí, na verdade, esse grande ensinamento que Jesus nos apresenta sobre a misericórdia divina e, ao mesmo tempo, sobre a necessidade também da vigilância. Porque a misericórdia está acompanhada também dessa necessidade de vigilância, de justiça, né? Então, a justiça divina se perfaz a partir do momento em que o ser também recebe essa misericórdia. Então, nesta parábola, os dois mordomos, né, um que sabia da vontade do patrão e o outro que desconhecia essa vontade na sua integralidade, mas tinha, pelo menos ali, alguma noção, alguma ideia do que ele deveria fazer, né, representam o quê? Representam aspectos da nossa humanidade, dos estágios evolutivos que muitos aqui enfrentam. Muitas criaturas têm conhecimento, é verdade, da vontade divina, e outras nem tanto. Mas aí alguém pode perguntar, mas João, será que seremos mesmo assim castigados, entre aspas, porque Deus não castiga? Deus é amor, é todo soberano, é onisciente, é onipresente, está em toda parte, sabe das nossas mais íntimas aspirações. Mas eu diria que todos aqui, em teoria, têm conhecimento, sim, da vontade do Pai, da vontade do Criador. Apesar de que tudo isso também já nos é dito pela própria doutrina, onde os espíritos, os benfeitores, nos avisam, nos advertem que as leis de Deus estão esculpidas em nossas consciências. Então, portanto, não vamos aqui achar que não temos qualquer noção ou ideia do que se trata a respeito da vontade do nosso Pai para conosco. Mas, no entanto, alguns ainda estão muito atrasados e desconectados, até diria, dessa vontade principal, uma vez que agem por seu próprio ego, por suas próprias intenções, até que um dia consigam acordar, né, para estas verdades divinas. Então, uns já estão cientes das leis de Deus, principalmente aqueles que já buscam a religião ou a religiosidade, né, principalmente aqueles espíritas que se dizem espíritas, uma vez que já foram apresentados ao Evangelho do Cristo, interpretado à luz dos espíritos, né, superiores. Então, estes já têm uma mínima noção, uma intuição, qualquer que seja, uma vaga intuição, né, de qual é a vontade do patrão, por assim dizer. E aqui, claro, fazendo referência a Deus, ao nosso Pai, ao nosso Criador, que deseja sempre o melhor para cada um de nós. E é por isso que, quando qualquer uma dessas pessoas quando qualquer uma dessas criaturas negligencia essa vontade divina, aí vamos ter graves problemas. Porque essa falta de cumprimento, inevitavelmente, merecerá o quê? Açoites. E aqui se traduz açoites como sendo
a própria aplicação da lei de causa e efeito. Uma vez que quem planta, colhe. E quem planta uvas vai colher o quê? Espinhos? Não. Da mesma maneira, quem planta vento vai colher o quê? Tempestade. Então, essas e outras questões a gente poderia aqui adentrar mais profundamente. Mas o que precisamos lembrar é que existem outros espíritos que também estagiam em outras faixas, em outras faixas da evolução. É como se estivesse ainda nos primeiros degraus. Como se estivesse, não, de fato estão ainda extremamente atrasados, primitivos, perdidos e desorientados, sem saberem o que fazer ou para onde ir. E seguem como que folhas ao vento, tentando apreender um pouco mais acerca da vontade do Pai. Eis que Kardec pergunta aos benfeitores: os espíritos conhecem, sabem quem é Deus, né? Conhecem a Deus, veem a Deus? E os superiores vão responder, os imortais, né? Os benfeitores, vão dizer que os espíritos superiores veem, né, a Deus e cumprem a sua vontade, né? E compreendem a sua vontade. Veem e compreendem a Deus. Enquanto que os inferiores, os espíritos inferiores mais atrasados, assim como a maioria de nós, infelizmente ainda sentem e adivinham a Deus. Então veja a diferença de ver e compreender para sentir e adivinhar. Sinal de que muitas criaturas ainda estão nos primórdios do processo evolutivo do ponto de vista do espírito humano, esse espírito individualizado, intelectualizado, enfim, com mais atributos, claro, do que aqueles irmãos que ainda estão na retaguarda, né, que ainda estão em outros processos muito mais anteriores, e aqui nos referimos ao reino animal, vegetal, enfim, tantos outros. Uma vez que sabemos que a lei de progresso, né, a lei de evolução é para todos os seres, todas as criaturas criadas pelo Pai. Então, esses ainda sequer tiveram contato com essa racionalidade acerca das leis divinas, né? Então, por isso mesmo, aqueles espíritos que estão mais atrás merecem menos açoites, merecem menos retaliações, julgamentos, condenações, enfim, perante a lei do Pai. Embora saibamos que essa mesma lei, ela procura atuar de forma muito peculiar e particular. Então, aquilo que se aplica a Chico nem sempre é o que se aplica a Francisco, por exemplo. Então, nessa história, ou seja, teremos o quê? Uma equação bem lógica e racional, onde a justiça divina estará sempre ali acompanhada pela própria misericórdia divina. Não é à toa que a lei de Deus é a lei de justiça, amor e caridade. Esta lei, ela contempla diversos aspectos que são essenciais para a avaliação, para a ponderação, para a observação de todo e qualquer fato, atitude. E eu diria mais, sentimentos, pensamentos, tudo isso também deve ser levado em conta. Então nós precisamos desse entendimento, né? Mas ainda não temos o suficiente. Ainda é bastante imperfeito do que significa, do que vem a ser a própria lei de Deus, né? Ainda não conseguimos equacionar isso, essa questão da misericórdia com a justiça e o que devemos realmente observar. Então, imaginamos que esses fatores até sejam talvez antagônicos, opostos, contraditórios, mas não, porque
alguém pode dizer, mas se eu for misericordioso, como eu vou poder ser justo ao mesmo tempo? Mas para Deus, sim, isso é possível. E Jesus nos mostra isso. Porque não é porque aquele servo está naquela condição de escravo, né, enfim, que ele deveria se opor àquele patrão. Não temos aqui como aferir qual tipo de relação, de vínculo que se estabeleceu ali e que reuniu aqueles espíritos naquela situação. Uma vez que nós sabemos que aqueles que se elevam serão rebaixados e vice-versa, e que cada um aqui ocupa um determinado espaço, uma determinada trajetória, a qual estará vinculado para fins de evolução, de progresso no seu processo reencarnatório. Então, simplesmente se rebelar e questionar ou criar empecilhos, enfim, àquela atividade sem uma finalidade específica, sem uma compreensão maior das coisas, dificulta sim o nosso aprendizado. E não é porque hoje alguém se encontra numa atividade talvez menos valorizada do ponto de vista social, que este espírito não é valorizado por Deus. Pelo contrário, todos nós temos o mesmo valor diante do nosso Pai. Não importa a função, o cargo, não importa o prestígio, enfim, o local que cada um ocupe, seja de maior ou de menor destaque nessa vida. Então, há de se perceber exatamente isso. E Jesus, como um espírito puro e conhecedor profundo também dos atributos do nosso Pai Celestial, ele usa essa parábola do mordomo invigilante, né? Do servo infiel, para nos mostrar como isso se resolve em perfeita harmonia com essas leis que regem a nossa vida. Então, cada qual tem aqui suas responsabilidades, seus compromissos. Cada um executa tarefas que são importantes, necessárias, indispensáveis para a própria natureza. Talvez não seja para a própria pessoa, ou para alguns que estejam ali a observar, ou para o próprio mundo material que estamos inseridos. Porque essa valorização, como eu já disse, ainda está meramente no campo superficial. Mas quando adentramos na profundidade da sabedoria divina, tentamos adentrar, porque quem somos nós para perscrutar, para investigar os planos de Deus para cada um de nós? Mas mesmo assim, é possível tentar abstrair, adivinhar, como diriam os espíritos superiores, uma vez que estamos ainda muito aquém daquilo que poderíamos um dia, que poderemos um dia nos tornar. Mas mesmo assim, é possível perceber que muitos espíritos, quando assumem verdadeiramente o seu trabalho, seja ele qual for, com honradez, com dignidade, com respeito, com amor, eles conseguem ali avançar centenas e centenas de anos, milênios talvez até, nessa escala infinita da evolução. Porque não é pelo fato de estar subordinado que aquele espírito haverá de ser humilhado ou mesmo perderá todo e qualquer valor, mas sim ele terá ali a grande chance de se elevar ainda mais, mostrando que a simplicidade, a humildade serão grandes fatores na sua caminhada, na sua escalada, né? Então Jesus ensina ali que existem rigores que devem ser observados, né? Existem situações muito claras e que vão gerar consequências em relação aos nossos atos. E essas consequências também serão proporcionais ao quê? Ao nível de consciência de cada um. Então, se alguém pratica algum erro e ainda assim acha que nada vai lhe acontecer, mesmo sabendo
que está fazendo algo de errado, esta pessoa está muito enganada. Este espírito ainda não se deu conta do complexo, vamos dizer assim, conhecimento que o Pai exerce sobre todos os seres. Então, não há de se furtar, não há como se esconder, se ocultar da sua própria consciência, que por conseguinte é a consciência divina, a consciência cósmica, a consciência universal, que sabe de tudo, que vê tudo, que está em todos os lugares. Então, não temos aqui meios de tentar ludibriar a lei de Deus, né? Então, sejam homens e mulheres que venham a infringir a lei de Deus, inevitavelmente vão sofrer as consequências dos seus atos, de acordo com o nível também de despertamento. Porque não adianta imaginar que aqueles que ainda estão na sua infância evolutiva terão as mesmas responsabilidades, terão os mesmos encaminhamentos de espíritos que já têm hoje um verdadeiro arcabouço, uma bagagem, sim, de informações, que já tiveram experiências inúmeras, que podem distinguir o que é certo do que é errado, né? O caminho do bem e o caminho do mal. Então, eles vão sofrer as consequências, né? Cada um com seu nível de despertamento em que apresentam. E é o que nós podemos chamar de estágio evolutivo, né? Então, a quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi dado, muito será pedido. Significa exatamente isso, que os espíritos mais amadurecidos, os espíritos mais informados, mais conscientes, né, dessas verdades, desses conhecimentos espirituais, e aqui vale um enfoque maior para aqueles que também buscam a religião, de alguma maneira, e que já adentraram esses portões da espiritualidade, estão, de alguma maneira, também mais informados, né? Mais bem aquinhoados, por assim dizer. Não porque eles são privilegiados, mas porque eles estão buscando, porque querem se melhorar. Mas para se melhorar é importante também saber que aquilo que foi apreendido, aquilo que foi absorvido, se torna também seu patrimônio. E é importante cuidar desse patrimônio. E evitar que ele seja dilapidado, às vezes, por você mesmo. Uma vez que, se o espírito não souber como cuidar, como proteger essa informação, essas informações, esses conhecimentos de si mesmo, porque na verdade a proteção é contra você mesmo, que talvez seja capaz de jogar tudo pela janela e perder, e jogar todos esses conhecimentos pelo ralo abaixo, a partir do momento em que você contraria todas essas diretrizes divinas. Uma vez que já aprendemos quais são os mandamentos do Pai, o maior deles, qual seria? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, ter essa informação e incorporar ao seu patrimônio espiritual, consciencial, moral, nos confere também grandes responsabilidades. Então, essa vigilância sobre aquilo que cada um sabe e que já não é mais adequado fazer o contrário na vida, nos coloca realmente com, não diria um peso, mas um grande compromisso perante Deus, perante os nossos irmãos, os nossos próprios irmãos, aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que convivem conosco, aqueles que estão, de alguma sorte, ligados às nossas vidas, sejam familiares, entes queridos, amigos, desconhecidos, anônimos,
Se eu já sei que não devo praticar algo que prejudique o meu próximo, por que mesmo assim eu faço? A partir do instante que ele não tem a noção disso, a partir do instante em que o outro é ignorante no sentido de ignorar, ou seja, estarei fazendo mal a uma criatura que eu sei que aquilo é um mal, que aquilo é algo que vai lhe gerar danos e prejuízos, né? Ou com más intenções a respeito de algum tema, algum assunto. Na vida, de um modo amplo, sabemos disso. Pessoas que se aproveitam umas das outras, não é? Porque é um processo de conscientização, na verdade, né? É um processo onde cada criatura precisa se debruçar sobre esse conhecimento espiritual. E cada um terá o seu tempo, o seu momento, a sua hora. Não vamos conseguir arrastar, por mais que amemos aqueles que estão ao nosso lado, arrastar para que seja apreciado, para que possam apreciar todas essas vontades do nosso patrão, do nosso Senhor, de Deus, né, que foram trazidas por Jesus, nosso maior paradigma, nosso maior parâmetro, modelo a ser seguido. Jesus sempre seguiu, desde quando se apresentou a todos nós, claro, aqui neste mundo físico, enquanto homem encarnado que veio à Terra para trazer essas verdades, sempre cumpriu com a vontade do Pai. E ele dizia isso, né, que seja feita a vontade do nosso Pai. Inclusive está na prece dominical, né, onde ele vem nos apresentar um verdadeiro louvor, agradecimento, uma rogatória a Deus, e ele diz exatamente isso, que seja feita sempre a vontade do nosso Pai, do nosso Senhor, né? Mas aquele que já sabe, aquele que já tem conhecimento dessa vontade, não caberá a essa criatura, a esse coração, a esse ser, o benefício, por exemplo, do atenuante, né, da ignorância, onde, perante a lei dos homens, aquele que age de acordo com determinadas situações, poderá ter a sua pena, a sua condenação diminuída, mas aquele que já sabe, que já tem conhecimento de que aquela lei não deve ser violada, este jamais terá esse benefício, né? A não ser, claro, que possa também reverter a situação. E aí é que entra a misericórdia, aí é que entra o beneplácito, né? A mitigação, a ponderação acerca do resultado da colheita daquele espírito. E aqui podemos lembrar diversos exemplos, um deles, sem dúvida nenhuma, é Paulo de Tarso, né? Quando, na época que foi Saulo, perseguiu, matou cristãos, mas depois buscou se redimir diante da lei, né? E procurou reverter todos os seus atos, né? Então é importante para todos nós, que somos esses modernos aprendizes, né, do Evangelho, já adentramos também pela própria doutrina espírita, que nos mostra de forma contundente como devemos agir. Os Espíritos nos mostram ali todo o seu arcabouço, todas as suas experiências, através de orientações extremamente felizes, né? E no Evangelho, claro, sem dúvida nenhuma, Jesus nos apresenta um código para a vida, uma maneira de nos orientarmos moralmente, né? De buscar a retidão, né? Numa posição de conhecimento espiritual, que seja também capaz de nos libertar as nossas almas, né? Que ao mesmo tempo também essa liberdade gera uma responsabilidade perante a lei, né? Por isso que a doutrina é conhecida como uma ciência espírita de liberdade e responsabilidade. Não podemos mais sonegar esse conhecimento diante da vida, diante do outro, diante do próximo. Temos sim
que atuar e praticar da melhor maneira possível. Talvez não sejamos capazes de fazer mais e melhor, mas o suficiente dentro do conhecimento já adquirido já seria o bastante. Então, quando temos esse compromisso perante a lei, que é sábia, que é justa e que mostra para a vida, para nós o que é a vida, né? Com um certo grau de cuidados que precisamos adotar, isso nos coloca também numa condição de professores, de auxiliares, né? da própria lei, como cooperadores, co-criadores, né? Do próprio mundo em que vivemos, do próprio planeta que estamos, do universo que também vivemos. Então, se já sabemos muita coisa que ao longo dessa jornada foi sendo aprendido, isso tudo vai nos ajudar a clarear ainda mais os nossos conhecimentos, a nos proporcionar um certo adiantamento espiritual, porque esse adiantamento ele é relativo, porque existem outros que desconhecem, outros que conhecem mais. Então, ninguém pode aqui já de forma alguma dizer que sabe tudo, que já viveu de tudo, que tem toda a sua experiência ali possível para enfrentar qualquer situação, porque cada ser ainda está em construção. E por isso mesmo, esse mordomo, né, que aqui para nós não sabia de todas as informações, fazendo referência à parábola, aquele mordomo que não sabia de todas as informações, que não tinha conhecimento da vontade plena do seu Senhor, ele teve um castigo, vamos dizer, menor. Ele teve um castigo menos severo do que aquele outro que já sabia. Assim, somos todos seres deste orbe, cada um num determinado grau de conhecimento da própria vida, da vida, quando eu falo vida espiritual, da vida como um todo, não somente da vida humana, da vida material a qual estamos todos inseridos, mas principalmente aos pilares desta vida imortal que nos aguarda. Então já aprendemos que não somos mais um corpo apenas, mas sim um espírito imortal. Então cada um aqui, ainda assim, infelizmente se comporta como se estivesse apenas vivendo uma vida material e nada mais. De forma nenhuma. Cada criatura tem em si essa vaga intuição também dessa espiritualidade, desse espírito imortal. E todas as vezes que qualquer um é levado a uma condição de dor, de sofrimento, inevitavelmente, às vezes, entra em contato também com essa condição. Por isso, não basta só viver os prazeres e as alegrias da terra, mas também perceber que a dor nos eleva, nos purifica, né? nos traz também uma conscientização, uma consciência sobre si mesmo, sobre o outro, sobre Deus, né? Já aprendemos que a lei de causa e efeito nos alcança inexoravelmente. Então, a todo momento, a todo instante, qualquer tipo de ato, qualquer tipo de ação que seja contrária a essa lei, haverá consequências. Haverá também resultados talvez menos felizes, com certeza. E como a pessoa, como o ser ainda está inconsciente, muitos sequer associam a sua forma de ser e viver, o seu comportamento, os seus sentimentos,
às consequências que advêm para a sua própria vida. E assim muitos vivem quase que alheios a essas verdades. Muitos disputam, competem, vivem um verdadeiro salve-se quem puder, tentando amealhar ou guardar coisas, enfim, como se desejassem levar vantagem em tudo, em qualquer situação da vida. E isso se traduz como sendo algo beirando o instinto e passando bem distante da razão, com certeza. Por que beirando o instinto? Porque já deixamos aquela fase instintiva dos animais, a qual, diga-se de passagem, funciona perfeitamente bem. Basta observar como os animais vivem, quando buscam um alimento, querem sobreviver, quando precisam se reproduzir. Eles estão sob o império do instinto, que é uma espécie de inteligência, assim, divina, mas específica para a condição desses seres. No entanto, quando o espírito vive uma espécie de transmutação, de migração para esse aspecto racional, existe uma espécie de perturbação, de desequilíbrio, e justamente porque ainda está nos primórdios desse passo a passo. Para fazer bom uso da razão, é necessário também vidas, existências que venham a acumular ali um processo de experiências muito significativo e fazer com que esse espírito tenha capacidade de discernir, de avaliar melhor tudo o que venha a acontecer na sua própria vida. Muitos estão distanciados desse aspecto, isso é verdade, mas já é possível sim ir em busca desse brilho, desse clarão, né, dessa luz divina. Já temos hoje condições de saber o que é a reencarnação, dos fatores que estão ali envolvidos. A doutrina nos mostra, nos ensina isso. E muita gente até que nem tem tanto conhecimento científico, né, mas que já passou a abrir o próprio coração em busca do desenvolvimento da sabedoria que vai muito além. Né? Então, vida após vida, né, a perfeição vai se fazendo, se perfazendo, de forma relativa, claro, e ainda nos cabe alcançar outras metas muito maiores para que sejamos espíritos mais purificados, mais conscienciosos, né, acerca dos nossos próprios deveres. Mas ainda assim, muitas criaturas insistem em viver como se fosse a última vez aqui na Terra, ainda vivem escravizados, há muitas ilusões, ainda estão na Terra para usufruir, gozar, aproveitar, né? E não para aprender as virtudes divinas, né? E não para buscar também o desenvolvimento de atributos do Espírito, como a solidariedade, a generosidade, o amor ao próximo, o respeito, a caridade. São argumentos que muitos dizem ser extremamente falsos ou falhos, porque no mundo em que vivemos, nem sempre se consideram. Mas saibamos que este mundo é passageiro, esse mundo é transitório. Então, aquele que não estiver indo em busca desses verdadeiros valores da alma, do espírito, dos verdadeiros tesouros que deveremos levar para a eternidade, estes estão extremamente equivocados e vão sentir a necessidade de buscar o tempo perdido, mais cedo ou mais tarde, de servir, aprender a servir ao outro, de fazer o bem, enfim. Mas nada melhor do que uma nova reencarnação para nos ensinar
todas essas e muitas outras qualidades que já deveriam estar sendo administradas por todos. Então, vamos aprender também que, através do nosso próprio comportamento, cada um vai atrair companhias espirituais, vão sintonizar com determinados hábitos, né? E desejos também. E com isso, aqueles que buscam o bem, aqueles que buscam o amor, também vão sintonizar com espíritos que estão nessa mesma categoria de vida, de sentimento, de pensamento, diferente do mal. Então, ainda assim, tudo que estamos a viver sempre terá alguma finalidade para a vida daquele que busca evoluir, ou de maneira consciente ou inconsciente. Não adianta aqui tentar insistir por vezes, por diversas e diversas vezes, no mal, porque em algum momento esse espírito também haverá de acordar e sair daquele local. Já temos noções, já sabemos que também nossos familiares apresentam problemas, nossos companheiros de vida são difíceis, né? Existem adversários que também se declaram diante de nós, enfim. Todas essas questões são reais e naturais também de uma existência no mundo como o nosso, um mundo de expiações e de provas. São verdadeiros cobradores, né? Que muitos chamam até às vezes de obsessores também, mas nos ajudam também, nos ensinam a nos educar, a educar os nossos sentimentos, a educar a nossa forma de ser e de viver, né? Então, eles batem sempre a nossa porta para que cada criatura que possa se reconciliar, primeiro consigo, depois com a lei de Deus, né? Antes de mais nada. E assim haverá também a reconciliação com o próximo, com o todo, né? Ainda assim, temos condições de nos transformar através da dor, do sofrimento, do desespero, enfim. Em várias e várias situações vamos estar sendo levados a momentos de despertamento. Então, já percebemos que a lei de Deus, ela se resume, sem dúvida alguma, à grande máxima de amar o próximo como a si mesmo. E que, conquistando méritos para que esse amor se perfaça, chegue como um verdadeiro socorro às nossas dores, aos nossos corações, e também que possa acalmar os nossos sofrimentos. Vamos entendendo melhor os companheiros de lutas, aqueles que estão ainda muito distantes, né, dessas verdades divinas, e passando a ajudá-los um pouco mais, né? Porque se eu sei mais, se eu tenho um cabedal, uma bagagem, né, muito maior, por que não compartilhar, distribuir? Porque aqui muito foi dado, muito será pedido. E quanto mais compartilhamos, mais recebemos. Essa é uma máxima divina e é absoluta. Podem crer, podem acreditar. Porque deixando de lado, precisamos deixar de lado, na verdade, o egoísmo, o orgulho. Muitos ainda vivem desatentos, sem saber o que é realmente amar, ou pelo menos ter uma ideia do significado desse sentimento sublime que ainda é tão mal interpretado, né? Ainda vivemos de uma maneira tão viciosa, tão preocupados sempre com o ter, com o receber, e deixamos que tudo isso seja capaz de nos conduzir perante as necessidades alheias. Não há mais como alegar ignorância, não há mais como dizer não acredito, não sei, não conheço. Essa luz está aqui para todos. Esses ensinamentos de Jesus existem
há muito tempo. Jesus já nos alcança e nos orienta há mais de 2000 anos. Então, a presença do Espiritismo, a presença desse Consolador prometido, né, desse iluminador de nossas almas, retira dos nossos olhos as vendas, né, as escamas do fanatismo, da ignorância, e revela também, ao mesmo tempo, com uma clareza extraordinária e inconfundível, a existência de Deus, a existência do Cristo, a existência da espiritualidade, da luz, da verdadeira vida imortal, em todos os seus aspectos. Talvez não saibamos ainda detalhes, isso é verdade, mas já temos ali noções muito amplas e gerais daquilo que nos aguarda. E também, consequentemente, das nossas responsabilidades. Mas aí alguém pode dizer, então, João, para que eu fui me esclarecer então? Para que eu fui entrar na doutrina espírita? Para que eu comecei a estudar e fazer palestras e participar de reuniões mediúnicas e tantas outras coisas? É como se dissesse, melhor seria se eu vivesse na ignorância mesmo. E aí já seria um grande atenuante, né? Eu já não precisaria me preocupar, porque eu iria cometer os erros e não ia ter problema algum, porque eu desconheceria a lei. Mas reflitamos, meus caros amigos. Não é porque os nossos olhos se acostumaram à escuridão, às sombras, que vamos recusar de ver a luz do sol que irradia, que ilumina, que amplia as nossas forças. Não é porque nos acostumamos, talvez, com aquela água suja, aquela água impura, né, que vamos nos recusar a beber desta fonte cristalina que é a água do Cristo. Aquela água que ele oferece para aquela mulher na frente do poço. Aquela água que ele disse, se você beber desta água, você nunca mais terá sede. É esta água que precisamos urgentemente beber. É dessa água que precisamos, de forma urgente e emergente até, buscar para as nossas vidas. Caso contrário, os resultados serão os piores possíveis. Nós já sabemos disso. Muitos já vivem numa condição de extremo sofrimento e dor. Não importa o aspecto social, econômico, financeiro. Eu me refiro do ponto de vista espiritual. Mas isso por quê? Porque se nega ir em busca desse lenitivo, desse remédio divino. Então, não vamos mais nos acomodar com as queimaduras, as dores do mundo material, porque não precisamos mais viver sob esses enganos que ferem ainda o espírito e impedem que a gente consiga enxergar além, né? Nossa visão, ela já tem sido ampliada por demais, e o Evangelho tem sido exatamente essa bússola, esse farol para mostrar essas verdades que consolam, que instruem, né, que nos ajudam a progredir. E não vamos lamentar mais por essa evolução, por esse crescimento, por esse aprendizado, porque, caso contrário, cada um que hoje possa se aprimorar, possa se melhorar, basta que esta criatura, este ser, procure vigiar também as suas próprias ações. Saiba que tudo aquilo que você faz está sendo visto, está sendo acompanhado, supervisionado por Deus, pela sua própria consciência, pela nuvem de testemunhas, como vai nos dizer também Paulo, né? A fim de que
possamos cumprir com os desígnios de Deus, realizando aquilo que há de melhor sempre. E se ainda assim talvez não seja o melhor que você tenha conseguido, mas foi o que você pôde fazer naquele momento. Então, alegrai-vos, meus caros. O saber espiritual, o conhecimento das verdades divinas, que é capaz de iluminar a razão, nos traz a coragem, nos traz a força para enfrentar toda e qualquer imperfeição moral que ainda persista, tanto as nossas quanto a dos outros. E isso daí, sem dúvida alguma, será extremamente útil no mundo em que vivemos. Não há mais como ficar de braços cruzados. Não há mais como abandonar essas diretrizes das leis divinas que já estão aí exibida para todos, mostrada constantemente a todos que queiram verdadeiramente. Por isso, mesmo que Jesus nos deixou o que? Um sublime convite. Jesus nos mostrou exatamente através da sua máxima, onde ele fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Então, essa promessa do Cristo se baseia principalmente no fato de quanto mais conhecermos, mais estaremos livres. Né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E para finalizar a nossa fala, me recordo aqui das palavras de Paulo de Tarso, quando ele diz, certa vez: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria também como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ou seja, Paulo nos deixa claro que não há mais como retroagir, como regredir. E os espíritos nos afirmam isso. A partir do instante que o espírito evolui, progride em algum aspecto, ele não retrograda. Então, com essa mensagem, Paulo vai nos lembrar exatamente que essas atitudes imaturas do passado, que marcaram a vida lá atrás, fazem parte dessa bagagem da infância espiritual. Mas agora que somos adultos espirituais, um pouco melhores, um pouco mais avançados, adiantados, por assim dizer, devemos também abandonar as coisas que ficaram na época da infância, da criança, do menino, da menina, enfim, assumindo cada um aqui a sua própria responsabilidade, o seu compromisso de filho de Deus, e que saibamos sempre que o passado é lugar de referência, mas não lugar de residência. Façamos sempre o bem, o nosso melhor, o melhor que cada um puder, para que esse bem divino também funcione, atue em nosso favor, em favor do próprio bem, em favor do próximo. Que Jesus nos abençoe a todos, muita paz, muita saúde. Que assim seja.